ficar de pé para orarmos, para darmos início à lição de hoje. Lição número 5, conhecendo o valor da oração. Santo Deus, nós glorificamos pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui aprendendo de Ti. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, meu Pai. O fato de estarmos aqui pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre a nossa vida que nos alcançou, e por isso estamos gratos a Ti, meu Pai. Que nessa noite o Senhor venha colocar no nosso coração a Tua palavra, que a Tua palavra, meu Pai, venha ser entendida, venha ser compreendida e venha ser praticada, meu Deus. Nos ensina conforme o Teu querer, a Tua vontade, abre o nosso coração, repreende todo o mal contra a nossa vida, todo impedimento, tudo que nos impedir de aprender, Pai, de Ti, que o Senhor venha tirar lá por terra, nos abençoa, abençoa a nossa família, nossa parentela, abençoa a nossa igreja, meu Pai, abençoa essa congregação, que o Senhor venha dirigir, meu Pai, olha essa reunião, esse estudo, no nome de Jesus. Amém. Bom, a lição de hoje, conhecendo o valor da oração. Tem um texto bíblico aqui, que está em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então o texto fala sobre Elias, apesar de esse texto não ser da época em que Elias vivia, não registrar os tempos que Elias vivia no momento, que estava lá no livro dos Reis, né, e também em Crônicas, mas esse livro de Tiago, o apóstolo Tiago, vai citar Elias, que depois de muitos anos ainda foi lembrado como é até hoje, como homem de Deus, homem de oração. Ele era profeta de Deus, e por ser de oração, por ter o poder de Deus na vida dele, quando ele falava, as coisas se cumpriam. Então, às vezes, ele falava segundo a sua própria vontade, porque segundo a sua própria palavra, e acontecia. Né? A gente vê, né, muitas vezes nos profetas, eles citarem assim diz o Senhor. Aí falavam da parte de Deus. Só que Elias era diferente. Elias falava segundo as suas próprias palavras. A comunhão que ele tinha com Deus era tão grande que ele sabia o sentimento de Deus, ele sabia o que Deus queria para aquele momento. Ele falava segundo a sua própria palavra e acontecia. E Deus assinava aquilo que ele falava porque ele tinha uma comunhão plena com Deus. A comunhão dele era tão grande que ele não viu a morte. O seu corpo não morreu. Ele foi levado numa carruagem de fogo. Né? Até Eliseu esperava aguardar esse momento porque queria a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. E Eliseu viu ele sendo arrebatado pela carruagem de fogo, né? Subindo ao céu e deixando a capa para Eliseu, que era o seu sucessor. Então Elias tinha tanta comunhão com Deus que ele falava, acontecia. Falava segundo a sua própria palavra. Ele é considerado o leão dos profetas, profeta do fogo. Inclusive, certa feita, ele estava diante dos profetas de Baal, que na época era uma idolatria terrível, assim como ainda é hoje nos nossos dias. Pessoas idolatram as imagens de escultura, né? Creem em deuses que não podem fazer nada. Naquela época também Israel estava dessa forma, e Deus levanta ele, e ele começa a combater, começa a guerrear contra isso. E um dia ele se invocou e falou: não, vamos fazer um trato entre mim e os profetas de Baal. Vou fazer esse trato, e o Deus que responder com fogo, esse Deus que todo mundo vai servir. E aí ele fez: vamos para o Monte Carmelo, vamos preparar o altar. Ele colocou o altar em ordem, colocou uma água em volta do altar e falou: ó, vocês vão clamar o Deus de vocês, que não podem fazer nada, Deus de pedra, Deus de pau, né, conhecido como Baal, que eu vou clamar o meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse todo mundo vai servir, esse todo mundo vai ouvir, esse todo mundo vai crer. Aí eles combinaram aquilo. E aí eles começaram a clamar os deuses deles, e os deuses nada faziam. Eles começaram a se rasgar, a se cortar, começaram a gritar, a chorar, a pular, e os deuses deles não fizeram nada. E Elias se ajoelhou, colocou a cabeça entre as pernas e fez com que Deus descesse fogo do céu sobre o Monte Carmelo. E aí todo mundo glorificou a Deus, começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o Deus de Elias havia respondido com fogo. Então isso mostra, né, a importância da oração na nossa vida. Né? Se aconteceu o que aconteceu, foi porque ele tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus, ele tinha uma vida de oração. Ele sabia a vontade de Deus para aquele momento. Ele sabia que Deus queria provar o seu poder e a sua autoridade diante de Deus Baal. Ele tinha fé, ele tinha compromisso. Então ele tinha comunhão e ele fez aquilo tudo e provou que realmente só o Senhor é Deus. Todo mundo teve que ver a glória de Deus, o fogo de Deus descer ali. E esse texto, inclusive, também nos
traz alguns ensinamentos para os dias de hoje. Primeiro ensinamento, para o fogo de Deus. O fogo representa, né, o poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus descer na nossa vida é necessário nós reconstruirmos ou construirmos o altar. O que é o altar? Nosso coração, nossa vida. Então, quando fala de que Elias construiu esse altar, quando fala que Elias ergueu esse altar, está falando da vida, da comunhão, está falando da obediência a Deus. Como nós podemos fazer para construirmos ou reconstruirmos o nosso altar? É uma vida de obediência, uma vida de comunhão com Deus, vida de oração, vida de palavra. Então a gente reergue o nosso altar, o altar do nosso coração, o altar da nossa vida. Aí sim, fala sobre água também, colocou água em volta do altar. O que a água representa na nossa vida? A palavra, né? Tem um texto bíblico que fala de lavagem de água pela palavra. Então a Bíblia, a palavra de Deus, nos lava, assim como uma água lava um chão, lava o nosso corpo. Então a Bíblia também é representada pela água. Então, já que ele colocou água ali, está falando de construção de altar, está falando de obediência, está falando de comunhão, está falando de palavra. E aí sim, depois disso, é que desce o fogo de Deus, que desce o poder de nossa vida através da oração. Então, a pessoa que reconstrói o altar, ou a pessoa que edifica o seu altar, vocês, por exemplo, vocês tinham o altar de vocês totalmente destruídos. Por quê? Porque ele viu uma vida segundo a sua própria vontade, assim como eu também tinha. E vocês chegaram até aqui, vocês se arrependeram dos seus pecados, assim como eu também fiz. E aí começamos, né, a reconstrução do altar da nossa vida, do nosso coração. E aí Deus começa a limpar, né, o altar, começa a reconstruir, começa a preparar o altar para que o fogo possa descer. Então depois que nós nos arrependemos, depois que nós colocamos o altar da nossa vida em ordem, né, vem a palavra de Deus que a gente está aprendendo aqui hoje. Aí a palavra vai ser aquela água que foi lançada ali por volta do altar. E aí depois sim, vocês vão aprender, de acordo com essa lição, a ter uma vida de oração, e aí sim o poder de Deus desce sobre a vida de vocês, aí vocês adquirem mais comunhão com Deus, e aí vocês a cada dia vão melhorando, vão progredindo na vida espiritual de vocês, e eu também na minha. Introdução da lição. Através da oração, você alcança grandes vitórias. Todos os que oram e confiam a Deus os seus problemas difíceis e soluções, são recompensados pelo Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, ele é recompensador. Galardoador é aquele que recompensa. Então aqueles que buscam a Ele recebem uma recompensa. Ele é galardoador. Então quando nós buscamos a Deus em oração, Ele responde com fogo, com o poder de Deus na nossa vida. Nesta lição você vai conhecer o quanto é bom orar e aprender que tudo quando se pede ao Senhor com fé, mediante a sua vontade se recebe. Então, esse termo é mediante a sua vontade é importante, porque a Bíblia diz que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Né? Está lá na carta de Tiago. E o que é pedir mal? É pedir para esbanjar os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Né? Às vezes não é necessário a gente quer aquilo porque talvez a outra pessoa tenha, às vezes o motivo que nos leva a pedir não é bom. E Deus sabe do nosso coração, então Deus às vezes não dá, justamente por isso. Mas se pedirmos dentro da vontade de Deus, Ele vai fazer. Pedir com fé. Né? A Bíblia fala que Deus ele é o Deus, Jeová Rafa, o Deus que cura. Se sabemos disso, temos uma enfermidade, nós devemos, dentro da vontade de Deus, a gente está pedindo a nossa cura, né? Porque é a vontade de Deus que nós sejamos curados. Então, se a gente pede uma cura, é claro que Deus vai fazer. No seu tempo vai fazer, vai depender da nossa fé, da nossa determinação, mas que Deus faz, Ele faz, porque Ele está dentro da vontade dEle, a nossa cura, né? A libertação de um ente querido, né?
com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito acerca de algumas coisas, né? Inclusive nós somos filhos de Deus. Nós sabemos porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, comprova, confirma no nosso espírito. Na lição está falando isso. Sentimos no coração a resposta através do nosso espírito que se comunica com o Espírito de Deus. É uma comunicação. Quando estamos em comunhão com Deus, né, o nosso espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus, né, fazendo de nós um com Ele. Quando nós nos dirigimos ao mal, é o próprio Espírito Santo em nós, né, se dirigindo ao mal, porque nós estamos em comunhão com Deus. Quando Davi, né, foi citado aqui antes, Davi, o gigante Golias, quando Davi se dirige aos gigantes, ali a força que move já é mais dele, né, é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo impulsionando ele a enfrentar aquele gigante. Então, quando nós nos dirigimos ao mal, o próprio Deus, né, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e ele mesmo toma a frente da guerra e derruba os gigantes da nossa vida. Nós temos também. Daniel alcançou grandes vitórias em sua vida porque sempre viveu em oração. Apesar de residir distante de sua pátria, orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, a cidade de Deus. Por causa disso, lançaram-no na cova dos leões, que nada lhe fizeram. Então o rei Dario, seu grande amigo, não dormiu naquela noite, ao imaginar que Daniel havia sido devorado pelas feras. Porém, ao contrário do que pensava, o jovem profeta de Israel estava bem vivo e glorificava a Deus por ter fechado a boca dos leões. Alguém pegou Daniel capítulo 6, versículo 20 ao 22? Amém. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, esse é o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha código livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém. Então aí mostra a vitória de Daniel sobre, né, a cova dos leões. Prova que mesmo dentro da cova Deus está conosco, né, se mantemos uma vida de oração, que é o caso de Daniel. Daniel estava em plena comunhão com Deus, orava 3 vezes ao dia, apesar de ter sido proibido de orar, né, ele não podia pedir nada a um Deus que não fosse os deuses, uma pessoa que não fosse o rei, né, da época, porque o rei era um decreto. O rei falou que só poderia orar, só poderia pedir alguma coisa ao próprio rei, porque o rei queria ter a glória para ele, não queria que um outro Deus fosse adorado, não impedisse nada a ele. E aí fez esse decreto, e Daniel mesmo assim não deixou de orar diante daquele decreto. E Daniel não era qualquer um na época também, né? Deus havia exaltado ele por ele ter essa vida de oração, né? Ele foi seu segundo depois do rei, né? E aí, mesmo diante desse decreto de não poder orar, ele orou a Deus. Mesmo assim acusaram ele por ele estar orando, lançaram ele na cova, e Deus livrou ele na cova. Não livrou da cova, ele foi preciso estar ali, mas dentro da cova, dentro do problema, dentro da angústia, da tribulação, Deus estava com ele ali, livrou ele, e todos puderam ver a glória de Deus na vida dele, porque os leões nem tocaram nele, né? E alguns pregadores, né, inclusive brincam com esse texto no sentido de falar que se ele não tivesse uma vida de oração, né, ele estaria com uma vida na carne. E por isso que os leões não pegaram ele, porque os leões queriam carne. E Daniel, ele não encontrou a carne em Daniel, ele encontrou o azeite, o poder de Deus, o Espírito, o fogo de Deus. Por isso ele não tocou em Daniel. Se Daniel não tivesse uma vida de comunhão, de oração, talvez os leões com certeza, certamente, né, pegariam. Inclusive, alguém pegou Daniel capítulo 6, versículo 24, vai mostrar isso. Porque a gente podia muito bem pensar, os leões não estavam com fome. Vamos ver se eles não estavam com fome. Alguém pegou Daniel
que Enoque, quando estava com 65 anos, passou a ter comunhão com Deus, através da oração. A cada dia ele se aproximava mais e mais do seu Criador, por intermédio desta sublime prática. 300 anos depois, não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Então, mais um que não passou pela morte física, foi direto para a glória, porque adquiriu uma comunhão plena com Deus. Enoque. A Bíblia fala pouco sobre ele, mas fala que ele andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, tinha uma vida de oração, e por isso ele não passou pela morte. Ele foi direto também, foi arrebatado, Deus o tomou para si. Então isso também nos prova a importância da comunhão e da oração na nossa vida, né? Se aproximava cada vez mais de Deus. Então a oração é uma forma de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus, adquirirmos cada vez mais intimidade com Deus. Quanto mais, né, nós oramos, mais tempo permanecemos com Ele. Isso não quer dizer que quando nós estamos orando, nós estamos longe dele, não, Ele está conosco. Só que uma coisa a pessoa está comigo, outra coisa eu me comunicar com ela. Pai do Senhor. Para ganhar intimidade com Deus, não é necessário somente termos o Espírito Santo, mas também nos comunicarmos com Ele através da oração, né? Porque para nós conhecermos uma pessoa é necessária a comunicação, o diálogo, a conversa. E quanto mais conversamos, quanto mais tempo passamos conversando com essa pessoa, né, mais comunhão temos com ela, mais intimidade temos com ela. E assim é com Deus também. Devemos conversar com Ele através da oração o maior tempo possível. No nosso dia devemos dedicar isso a Ele para poder termos comunhão, termos intimidade com Ele, para sabermos as suas vontades, né, e andarmos unânimes com Ele. Você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida se for através da oração. Ela faz com que a pessoa sinta a comunhão real com seu Criador e Pai, seu Criador e Pai Celestial. Seria impossível para os cristãos, no decorrer da história da igreja, enfrentar os tribunais, as arenas, as fogueiras, os pelotões de fuzilamento, as prisões, a fome, a sede, a perseguição, a incompreensão e tantos outros males, se não fosse a certeza de que não estavam sozinhos, mas sentiam uma mão que lhe segurava e uma voz suave a lhe dizer: coragem, meus amigos, pois estou aqui para lhes conceder a vitória e logo mais estareis comigo. Então, como eu falei até numa aula anterior, para essa palavra chegar até nós, muita gente precisou morrer, muitos morreram queimados, outros tiveram a cabeça cortada, pelo caso do apóstolo Paulo. Então eles passaram muitas perseguições, até muito maiores do que as nossas, né? A perseguição antigamente era física, né? Hoje é mais espiritual, mas a perseguição na época era no físico mesmo. Eles pegavam, queimavam, maltratavam, fuzilavam, faziam tudo em praça pública para servir de exemplo. Mas mesmo assim Deus sempre foi levantando outros homens corajosos através do Espírito Santo, e a palavra conseguiu chegar até nós. Mas todos eles tiveram uma morte bem feia. Uns foram crucificados como Jesus, só que teve um dos apóstolos que falou que não era digno de ser crucificado como Jesus, e eles inverteram, mandou ele inverter a cruz, colocaram a cabeça para baixo e exterminaram ele ali. Então eles sofreram, né, para que o Evangelho chegasse até nós. De que maneira eles tiraram essa força? Através da oração. Eles tinham vida de oração, constante oração, né? E antigamente não existiam tantas coisas para tirar a atenção deles, né, de Deus. Hoje em dia, né, existem muitas coisas que querem tirar a nossa atenção de Deus, né? Nosso tempo com Deus na oração. Então, nossa vida é muito corrida, muito trabalho, muita tecnologia, né? Muitas coisas para a gente poder colocar nos nossos olhos, mas apesar de ter isso tudo, é possível também a gente ter uma vida com Deus através de oração, uma vida de comunhão e intimidade com Deus através de oração. A gente tem que sempre acordar todas as manhãs e saber que, em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino de Deus. Tem que saber que é necessário orar antes de tudo, né? Primeiro agradecemos a Deus, né, pelo dia que virá, porque sabemos que será um dia de vitória, né, e pedir a Deus a proteção, o livramento, pedir a Deus que tudo corra bem, porque não podemos confiar em nós mesmos, na nossa própria carne. Devemos confiar nele, entregar nosso dia a Ele, para Ele nos livrar do pecado, da morte, nos livrar do acidente, nos livrar dos assaltos, dos roubos, porque vemos os dias maus. Então é necessário, quando acordarmos, né, não somente quando acordarmos, mas quando acordarmos e quando deitarmos, né, devemos entregar o nosso dia a Ele, para que Ele venha nos abençoar. Então, orar é conversar com Deus, orar é ter comunhão, é andar com Ele, e orar não é rezar, né? Como já foi dito anteriormente, orar é conversa, é conversar com Deus, é dialogar, é um processo que flui normal e espontâneo
empregamos em petições anteriores. É isso que agrada a Deus, a nossa fuga das vãs repetições. Então Deus não quer que fiquemos repetindo, né, igual, né, as pessoas fazem, né? Aí ficam, até o Pai Nosso mesmo, às vezes é usado erroneamente, né? Não precisa rezar 40 Pai Nosso para que Deus ouça a nossa oração. Imagina uma pessoa falar contigo 40 vezes a mesma coisa, vai ficar uma coisa chata, né? Imagina a gente fazendo isso para Deus, Deus olhando assim, que coisa chata, fica de saco cheio da gente. Por quê? Porque orar não é rezar, não é ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. É você falar uma vez e Deus ouve, né? Seja a oração do Pai Nosso, ou seja uma oração espontânea que a gente faça, né, que o Espírito Santo vai nos movendo, vai colocando palavras nos nossos lábios e a gente vai falando, né? Não é errado orar o Pai Nosso, mas até porque a gente ora aqui, vocês veem a gente orar, é certo, mas o erro está em ficar repetindo várias vezes, né, a mesma coisa. Não é legal, não é bom, né, não agrada a Deus. Isso aí é criação de homens. Os discípulos pediram a Jesus que lhe ensinasse a orar. O mestre pronto e respondeu: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aí nessa oração a gente pode tirar alguns aprendizados, a gente pode pegar algumas coisas e tirar para a nossa vida, né, para a nossa vida de oração. Como a nossa oração deve ter alguns princípios, né? Primeiro princípio que a gente aprende aí: Pai nosso que está no céu. Então a oração deve ter um destino, né? A oração é um diálogo, uma fala, uma conversa, mas a oração precisa ter um destinatário, precisa ter uma pessoa que vai ouvir. Quem é? É o Pai. A oração deve ser feita ao Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Já é uma maneira de reverenciar, uma maneira de exaltar ao Pai, né? Santificado seja o teu nome. Você pode usar outras palavras, né, para poder exaltar a Deus, né? Não precisa necessariamente ser santificado seja o teu nome. Isso aqui é um padrão, né, que Jesus vai ensinar, e a gente pode tomar, né, os ensinamentos e usar outras palavras. Por exemplo, a gente falou aqui, santificado seja o teu nome. A gente pode falar louvado seja o teu nome, a gente pode falar exaltado seja o teu nome, a gente pode falar engrandecido seja o teu nome. A gente pode variar as palavras, mas que vão manter o mesmo sentido de exaltação a Deus e de reverência a Ele. E aí dá continuidade. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, né? Como eu já falei aqui, né, a petição, né, a oração deve ser de acordo com a vontade de Deus, que é o que tinha feito na nossa vida. Então faça-se, ou seja feita a tua vontade. Aí fala assim na terra como no céu. Aí sim começa, né? Até então, do Pai Nosso até seja feita a tua vontade, até então está falando de coisas espirituais, coisas do alto, está falando de Deus, está falando do céu, está falando de vontade dele, não a nossa, está falando de coisas espirituais, coisas celestiais. E aí então depois disso, né, por isso que eu falei, buscar primeiro o reino de Deus, essa justiça. Ele inicia a oração falando sobre o reino de Deus, sobre as coisas celestiais, sobre o Pai que está no céu, né, sobre a vontade dele, não a nossa. E aí sim, depois disso, ele começa as petições de coisas físicas, né? Pão nosso, de cada dia nos dá hoje, você nos alimenta, perdoa nossas dívidas, né? Perdoa nossas falhas, nossos erros, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Esse assim como é importante também a gente prestar bem atenção. Por quê? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, está falando da mesma forma que nós perdoamos os outros. Então, se a gente orar dessa forma, mas se a gente não tiver o hábito de perdoar, de
intenção no coração. Eu posso ajudar uma pessoa e não agradar a Deus. De que forma? Se eu ajudar uma pessoa para os outros verem que eu ajudo, para eu adquirir glória para mim. Então, Deus não recebe. Então, quando a gente faz isso no secreto, o Pai que vem em secreto abençoa. É claro, às vezes é necessário, as pessoas veem, normal, né? Se eu faço bem a alguém, uma pessoa vê, mas não quer dizer que eu fiz para a pessoa ver. Apenas aconteceu da pessoa ter visto, amém por isso. Só que os hipócritas, os fariseus, eles gostavam de fazer para as pessoas verem, para as pessoas vissem, né? E aí, a glória iria para eles. E Deus, Ele gosta do secreto. Quando a pessoa faz em secreto, Ele abençoa, Ele se agrada. Como orar? Primeiro, de joelhos. Efésios capítulo 3, versículo 14. Quem pegou esse versículo? Amém. Por causa disto, me ponho de joelhos perante ao Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, de joelhos, né? O fato de orar de joelhos, né, é bíblico também, né? É uma forma que nós podemos orar. Uma das formas de orar é de joelho. Não quer dizer que necessariamente precise toda vez ser de joelhos. Mas o texto bíblico nos mostrou que é uma forma de orar, uma forma utilizada pelos homens de Deus da Bíblia. Certo pastor enfrentava grandes lutas em sua igreja e não sabia como vencê-las. Encontrava-se, em certa ocasião, numa praça e pediu ao engraxate que ele limpasse os sapatos. O jovem de imediato ajoelhou-se e iniciou o seu ofício. O pastor, com pena dele, perguntou por que ele não sentava no caixote. Ao que o rapaz respondeu: de joelhos é melhor. O pastor intimamente começou a chorar e agradeceu a Deus pela mensagem recebida através do jovem engraxate. Colocou a igreja em oração, de joelhos, e logo alcançou a vitória que tanto almejava. Compôs, inclusive, o hino de joelhos é melhor, cantado em diversas denominações evangélicas. Então, né, o jovem engraxate passou a mensagem para ele. Né? Às vezes Deus usa quem a gente menos espera para falar conosco. Às vezes até o ímpio, às vezes, como usou até uma mula no Antigo Testamento, né? Usa quem ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer, e usou esse jovem engraxate para falar no coração dele, né? Que ele precisava orar de joelhos, ele precisava se humilhar diante dele, ele precisava reverenciar a oração. Ele colocou a igreja para orar e recebeu a vitória. Então é assim que Deus faz. Quando nós oramos, quem ora recebe vitória, né? A oração é a chave da vitória. Muitos consideram esta a melhor maneira de se conversar com Deus, pois é uma demonstração de submissão, reverência e humildade. Então, o fato de ajoelhar, né? Não somente ajoelhar com o nosso ato físico, mas também no nosso coração. A gente deve reverenciar Ele, ainda que por algum motivo a gente não possa nos ajoelhar. De repente tem ocasiões que não dá, às vezes no espaço, às vezes está no trabalho, às vezes está em algum local que não pode se ajoelhar, mas pelo menos no nosso coração devemos reverenciar a Ele, e aí Ele vai responder da mesma forma. Então, podemos orar de joelhos, também podemos orar de pé. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 ao 6. Quem pegou esse texto?
Segunda Crônicas, quem pegou? Aí vai ter o resultado disso aí. Então Deus levanta o profeta, faz a promessa, e aí tem o cumprimento da promessa. Segunda Crônicas 22 ao 24. Amém. Então eles mesmos se destruíram, né? Então quando nós não nos desesperamos, mas nos ajoelhamos ou oramos de pé mesmo, nós atribuímos a Ele a glória, o louvor, nós declaramos que Ele é o nosso Deus, que precisamos dele, dependemos dele, Ele vai na nossa frente, né? Ele levantou o profeta, prometeu a vitória, né? Falou que essa peleja não deveria pelejar, mas ficar parado e ver livramento, né? Porque às vezes necessário nós ficarmos parados também, temos que aprender a discernir, a ter comunhão com Deus a ponto de saber quando avançar, quando ficar parado, né? Quando devemos fazer algo, quando devemos deixar Deus fazer, porque tem hora que Deus é que faz, né? Tem hora que a gente faz e tem hora que Deus é que faz, né? Até citei Moisés aqui numa aula que Moisés ele clama a Deus, claro, diante de um problema, o faraó atrás dele e o mar na frente dele, o que vai fazer? Vai clamar, né? Aí foi, clamou a Deus e Deus falou, por que clamas a mim, Moisés? Faz alguma coisa, né? A atitude tem que ser sua, já te deu o poder, já te deu autoridade, tem hora que queremos exercer, né, a autoridade que Deus nos dá. E tem hora que devemos ficar parados. Então, é necessário a comunhão com Deus, a vida de oração, para sabermos nesse momento, que é difícil, não é fácil. Sabemos quando agir e quando ficar parado. Por quê? Porque quando agimos e não é da vontade de Deus, foi falado até ontem aqui, né? O evangelista falou sobre isso, né? Quando agir é da vontade de Deus que a gente age, mas se não for no tempo certo, a gente tomar a frente, a gente acaba perdendo, né, a batalha por causa disso, perdendo a guerra, perdendo, né, deixando de resolver um problema porque nós tomamos a frente. Inclusive, né, o texto bíblico fala que os discípulos estavam junto com Jesus no barco, né, e de repente veio grande tempestade. Aí fala que Jesus dormia. Por que Jesus dormia? Porque os discípulos haviam assumido a direção do barco. Se Jesus estivesse na direção do barco, talvez não tinha vindo vento nem tempestade. Mas eles tomaram a frente e colocaram Jesus para dormir. E às vezes acontece isso na nossa vida. Nós colocamos Jesus para dormir na nossa vida, a gente quer tomar a frente, aí vem vento, vem tempestade, a gente tem que acordar Jesus rápido, vem Jesus. Aí ele vem, dá uma tempestade, e realmente ele assume de novo o controle do barco. Às vezes é necessário a gente ter essa sabedoria de saber o momento de agir e o momento de ficar parado. Nesse caso aqui, né, ele falou, ficar parado e ver o livramento que o Senhor te deu. Então ele prometeu e cumpriu a palavra dele, realmente, né, eles mesmos, os inimigos mesmo, uns contra os outros, né, se desbarataram e perderam a guerra. E aí Josafá saiu vitorioso porque era um homem, né, de oração, era um homem de comunhão com Deus. Então, podemos orar de joelhos, podemos orar de pé e também podemos orar deitados. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3. Alguém pegou esse texto? Amém. Ah, Senhor. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servir te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz que era reta aos meus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, o texto fala sobre o rei Ezequias. Ele era um rei, um bom rei, era um rei temente a Deus. Só que ele adquiriu uma enfermidade. E aí, o profeta Isaías, Deus levantou o profeta Isaías, foi até o palácio e falou: Rei, conserta a tua casa, que certamente morrerás. E aí o rei, da forma que ele estava enfermo, deitado na cama, ele se vira para a parede e começa a orar a Deus. Lembra, Senhor, de como andei reto diante da tua presença. Lembra que eu fiz a tua obra, eu andava segundo os teus caminhos, eu segui o exemplo
isso prova para a gente também que quando a gente vive uma vida reta, quando a gente tem crédito com Deus, né, ainda que aconteça algo na nossa vida, se a gente orar, a gente pedir, se a gente clamar, a gente pedir com fé, Deus muda, né, a opinião a nosso respeito. Claro, Deus não se arrependeu do que ele havia de fazer, não, mas a nossa oração, a nossa fé move a mão de Deus. Né? Tem uma mulher chamada mulher Ciro Fenícia, uma mulher cananeia. Era uma mulher, o nome já diz Canané, da terra de Caná. O povo cananeu era um povo que sacrificava crianças. As mulheres pegavam seus filhos e lançavam no fogo, né? Sacrificando a um Deus Moloque. Lembra que eu até falei sobre moleque, para não chamar a criança de moleque? É esse Deus. Deus com letra minúscula, Deus, né, de pedra, de barro, Deus que era representado em forma de animal. Então eles lançavam os filhos, como tem até hoje isso, fazem por aí até hoje, não é divulgado, mas fazem. Lançam os filhos na fogueira para queimar em sacrifício a esse Deus aí deles, Moloque. Então, essa mulher vivia num povo que praticava esses rituais. Essa mulher não merecia de modo nenhum, né, ter a sua bênção, a sua vitória. Mesmo assim, ela colocou fé no coração, provavelmente ela tinha ouvido falar que Jesus estava curando, estava libertando. Ela falou, é minha chance. Aí foi. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. E ela chega diante de Deus e pede a primeira vez, Senhor, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Né? Devia estar quebrando tudo em casa. E aí, Jesus, a Bíblia diz que Jesus não lhe responde palavras, Jesus faz silêncio. E às vezes nossa vida é assim. A gente pede a Deus e o silêncio de Deus. No silêncio, Deus trabalha pela gente também. Então, no silêncio de Deus, ela não desistiu. A gente não pode desistir quando Deus silencia. Tem um momento na nossa vida que Deus permite, né, que a gente não tenha nenhuma palavra entre no nosso coração do que fazer, o que eu faço nessa situação, Deus. Deus silencia para ver a tua atitude, ver se você vai desistir. Porque muitas das vezes Ele quer que você prove a tua atitude de fé nele. E aí Ele não fala para ver a tua atitude. Se você virar as costas e desistir, você não recebe a vitória. Mas se você insistir, se você perseverar, foi o que ela fez. Ela clamou de novo. E aí Deus responde palavra, mas não responde o que ela quer ouvir. Deus responde o que Ele queria falar. E assim também é na nossa vida. Às vezes a gente quer ouvir o sim de Deus e fala não. E a gente tem que continuar pedindo mesmo diante do não, porque às vezes o não quer dizer que seria um não eternamente, mas o não para aquele momento. Né? O não que você não estava ainda preparada para receber aquilo. E foi o caso dela. Jesus falou, não, por quê? Porque não convém que eu tire o pão dos filhos para dar os cachorrinhos. Ou seja, a bênção é para Israel, a bênção é para o povo de Deus, não para os cananeus. E para o Israel, eles são os meus filhos. Né? Por isso que Jesus falou, primeiro ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiro o povo de Israel. E Israel, por rejeitar, né, a Cristo, né, chegou até gente. Nós somos considerados gentios, né, um povo que somos filhos por adoção. Né? Israel não, era filho desde muito tempo, desde de Abraão. Né? Eles são filhos de Abraão, nós herdamos isso em Cristo. Nós somos considerados, né, filhos por adoção. Deus nos adotou. Mas aí ele fala, ela continua. A segunda resposta foi não, né, porque a bênção era para os filhos. E aí ela continua. Ué, mas os cachorros, eles comem da migalha que cai nos seus donos. E aí ela se humilha mais ainda, ela persevera, não desiste. E Deus olha para o coração dela, vê a fé. E a fé, né, é inevitável quando a gente tem fé. O milagre tem que acontecer, porque Deus não aguenta, não suporta ver um filho com fé. Né? Ainda que não seja filho, porque ela não era cristã. Se fosse na época de hoje, ela não era crente. Ela era ímpia. E ela sendo ímpia, ela tinha muita fé no coração e ela conquistou a vitória dela. Em muitos casos também, né, aconteceram com ímpio na Bíblia. Se a gente for analisar, não era crente não, era ímpio, mas tinha o quê? Tinha fé. Então naquele momento, eles creram de alguma forma. Se eles se converteram depois, né, alguns, ele fala, tua fé te salvou. Ele não fala tua fé te curou, fala tua fé te salvou, porque ele viu que aquela atitude de fé não seria somente momentânea, mas, né, traria uma mudança para a vida daquela pessoa. Então, às vezes Deus permite o silêncio na nossa vida, Deus permite o não, para que a gente continue perseverando através de quê? De oração. Ela está o quê? Se comunicando com Jesus, estava orando, né? No dia de hoje, nossa comunicação com Jesus é orando, né? E aí ela continuou, não parou, não desistiu e Deus deu vitória. Não, a vitória está na perseverança. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? A nossa vitória não está no início nem no meio, está no fim. Então, devemos perseverar em oração, não desista, persevere. Onde
antigamente eles faziam sacrifício, então tinham os pombos, tinham os animais, os cordeiros, então eles vendiam dentro do templo. E Jesus entrou e ficou irado com aquela situação, né? Começou a expulsar todo mundo, não, né? A casa de meu pai é casa de oração. Então, a igreja é casa de oração, né? Na verdade, comércio. E eles estavam comercializando ali dentro da igreja. E Jesus expulsa todo mundo. Biblicamente, todo templo evangélico dedicado a Deus torna-se uma casa de oração. Nela, os cristãos se reúnem para buscar a presença de Deus e receber as suas bênçãos. Consagrações, círculos de oração e vigília são reuniões já tradicionais em nossas igrejas, ocasiões em que Jesus nos batiza com o Espírito Santo, cura nossa enfermidade e resolve nossos problemas também. Então, onde podemos orar? No templo. Só no templo podemos orar? Não. Em particular também. Mateus capítulo 6, versículos 6 ao 7. Quem pegou esse texto? Amém. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Viu o que eu falei anteriormente? Não é por muito falar, né? Não é por vãs repetições. É falar com Deus com fé, com sinceridade, né? Reverenciando, seguindo os princípios, exaltando Ele, glorificando a Ele, adorando. Né? A oração correta é essa, não vãs repetições. Então, podemos orar no templo, podemos orar em particular, no nosso lar, também podemos orar em família. Atos, capítulo 12, versículo 12. Amém. Considerando isto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, esse texto aí fala sobre Pedro, que estava chegando na casa delas, onde já estavam orando. Pedro, por ser homem de Deus, também homem de oração, ele passou o começo de aperto. Ele foi levado também à prisão, né? E por ele ter comunhão com Deus, por ele orar, Deus enviou um anjo lá e livrou ele daquela prisão. Ele vai até a casa delas, onde elas se encontravam orando por ele. E a Bíblia fala que a igreja, enquanto ele estava preso, a igreja estava em oração. Todo mundo em oração por ele. Então Deus enviou o anjo lá e livrou ele da prisão. Assim como fez com Paulo e Silas também, né? A Bíblia fala que à meia-noite, né, Deus fez um terremoto, porque eles oravam e adoravam, entoavam louvores. Aí Deus fez um terremoto, né, que abalou os alicerces da prisão e eles foram arrancados de lá, tirados de lá, daquela prisão. Então a oração nos livra de qual mal que se levantar contra nós, qualquer gigante, a oração tem o poder, né, de mover a mão de Deus a nosso favor. É a oração. Então, a oração pode ser feita no templo, em casa, né, na família. A igreja em Jerusalém enfrentava uma das maiores lutas da sua história. Herodes, rei dos judeus, prendeu 2 de seus principais líderes, Tiago e Pedro. A popularidade deste monarca estava baixa. Ele julgou que a perseguição aos cristãos iria ajudá-lo a recobrar seu prestígio. Mandou matar primeiramente a Tiago para sentir a reação do povo. Foi um sucesso. Todo mundo parabenizou a ele. Então ele marcou a data da morte de Pedro, um dia após o encarceramento da Páscoa, quando todos os judeus se preparavam para retornar aos seus países de origem. Com este acontecimento, Herodes conseguiria o ápice de sua popularidade. Atos 12:5 registra: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, enquanto ele estava na prisão, a igreja estava orando. Aqueles primeiros cristãos ainda não tinham um templo sede para se reunirem. Utilizavam as casas dos irmãos para cultuarem ao Senhor. Oravam exatamente na residência de Maria, mãe do evangelista Marcos, escritor do segundo evangelho. Quando o anjo de Deus, em resposta às suas orações, visitou o cárcere onde estava preso o apóstolo Pedro e o libertou. Então, pelo fato da igreja estar orando, Deus lhe dá ordem aos seus anjos, né,
chance que Deus quer me conceder. Então é importante também no lar nós cultuarmos a Deus. Ainda que só você seja cristão, comece por você sozinho, né? Começa a entoar louvores a Deus, ler a palavra, ora, faz isso na sua casa, porque Deus, Ele abençoa. Vai começar com você, depois vai crescendo, vai vir esposa, vai vir filho, vai vir todo mundo, né? Porque a palavra de Deus diz que nós, em nossa casa, né, serviremos ao Senhor. Então vai se cumprir porque é uma profecia, uma promessa de Deus. Eu vou dar um pequeno intervalo agora, a gente vai, né, ao banheiro beber água e depois a gente volta, 5 minutinhos. Todos
multidão. Então ele tem uma que ele precisava, né, recarregar as energias, ele precisava estar em comunhão com o Pai sem que ninguém ficasse, né, lhe pedindo algo, né, lhe pedindo uma cura, que era comum. Onde ele estava, as pessoas estavam, né, solicitando dele a cura, o milagre, porque ele fazia milagre realmente, como faz até hoje. Né? E aí era necessário ele estar no local, em particular, onde ninguém pudesse, né, estar incomodando ele para estar em comunhão, porque a oração, né, se estiver orando, tem uma pessoa chamando a gente, é complicado. Então, por isso que é utilizado também hoje em dia o monte. As pessoas procuram o monte porque às vezes em casa não tem muita, né, muito sossego, por isso tem muitas coisas, às vezes televisão ligada, às vezes no quarto, às vezes não tem muita liberdade para poder estar dedicando um período, um momento com Deus. E aí o monte, né, é necessário nesse sentido aí. Não que o monte seja, né, tenha algo de especial, mas o monte é um local que as pessoas vão para ficar a sós com Deus, né, para fazer um propósito com Deus e ele pedir e ele orar. Mas algumas pessoas conseguem dedicar no espaço de sua casa, né, a oração onde ninguém incomoda, que é bom também. Deus vai receber tanto quanto, né, se a pessoa estivesse em outro local como um monte. Né? E o próprio Jesus, ele tinha esse local separado para ele estar em comunhão com Deus. A gente deve ter um local também para poder ninguém estar nos incomodando, para a gente poder dedicar tempo a Deus. Né? No decorrer da nossa vida, né, de cristão, a gente vai cada vez mais aumentando esse período de oração. É normal, no início a gente ora menos, com o tempo Deus vai colocando o desejo no nosso coração de cada vez orar mais. E aí, se uma pessoa quer ficar 1 hora falando com Deus, muito difícil a pessoa no celular, 1 hora o telefone não tocar, né, a televisão não ficar um pouco mais alta, às vezes um som, às vezes um vizinho bota um som mais alto, então acaba incomodando, aí você, né, não fica concentrado naquele momento teu com Deus. Né, e o monte para isso é bom, né? Orar em monte é bom. Quando orar? Primeiro, devemos orar ao deitar-se. Depois de um dia estefante, depois de um dia cansativo, principalmente em uma cidade grande, onde se enfrenta perigos mil, é dever do crente orar ao deitar à noite e agradecer a Deus os grandes livramentos, ou seja, a proteção contra os assaltos, as batidas do carro, o trânsito, os atropelamentos, pela saúde e por tudo que lhe aconteceu, pois a Bíblia recomenda, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina a darmos graças, a sermos gratos a Deus. Se hoje estamos aqui com saúde, é porque Deus nos livrou, né, dos acidentes, Deus nos livrou, né, de uma enfermidade, Deus nos livrou, né, de algo que a gente não esperava que poderia acontecer. E Deus tem nos dado livramento, né, a pessoas de nossa família, nossa parentela. Então Deus tem nos dado livramento. E é necessário até mesmo para a gente poder, né, respirar, andar, falar, sorrir, chorar. Tudo isso é motivo de agradecer a Deus, né, por termos o nosso emprego, por termos nossa família, nossa casa. Tudo que temos e que somos, devemos ser gratos a Deus. Por isso que a Bíblia fala em tudo das graças. Né? E antes disso, orai sem cessar. Orai sem cessar em tudo das graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando orar? Ao deitar-se, ao levantar-se, as nossas vidas são entregues nas mãos de Deus. Por isso é nosso dever, ao iniciarmos um novo dia, orar para que o Senhor mande os seus anjos a fim de nos livrar de todos os perigos, conforme lemos no Salmo 91, versículo 11, que diz: porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Né? Inclusive, quando Jesus foi tentado, foi tentado nessa palavra. O diabo conhece essa palavra. Ele veio nesse salmo aí, né, e pediu para Jesus se jogar, se lançar naquela altura toda ali, porque Deus teria que guardar. Satanás falou isso para ele: Deus não dá ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardarem, para não te deixar tropeçar em pedra alguma, então se joga aí que eu quero ver se ele vai te guardar mesmo. Satanás fez isso. Então ele vem na palavra muitas
deitar-se, levantar-se, devemos orar sempre. Né? O versículo que eu falei. 1 Tessalonicenses 5,17. Quem pegou esse? Só para confirmar. O versículo é muito grande. Versículo grande. Orai sem cessar. Viu como é que é grande o versículo? Um dos maiores versículos da Bíblia. Orai sem cessar. Tem um que é Jesus chorou. Tem muitos versículos também. Não matarás. O menor versículo da Bíblia é esse. Não matarás. Então, quem vive em total dependência de Deus, através da oração, é sempre vitorioso. Orar sempre significa viver as 24 horas do dia em constante comunhão com Deus. É deitar-se, levantar-se, trabalhar, viajar, etc., com o pensamento voltado para as coisas espirituais. Então, onde quer que a gente esteja, né, nossa mente, nosso coração está ligado lá no alto. Né? Às vezes, fica difícil. Às vezes, no momento da nossa vida, às vezes, um problema a gente até esquece. Mas tem que ficar ligado com Deus, porque Ele está conosco. 24 horas por dia, Ele está nos guardando, está nos livrando. Assim como o diabo também está 24 horas por dia, tentando nos fazer pecar, fazer nos derrubar. Né? Mas aí maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Né? Maior é Deus na nossa vida do que o mal que está em nós. Vitórias através da oração. Nas tentações. Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3. Amém. Temos jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, interrogou, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Viu como é que ele tenta na palavra? Faça com que essas pedras se tornem pão. Você não é filho de Deus? Não faça o milagre aí. Ele falou que faz milagre, não faz. Ele vem tentar na palavra. Né? Mas aí Jesus também, conhecendo muito a palavra e sendo a própria palavra, né? Porque no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é a própria palavra, é a palavra viva. Né? E ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas pela palavra. Ele cita Deuteronômio. Né? Conhecendo a palavra, ele citou, ele rebateu, e o diabo não teve que falar mais nada. Jesus só venceu as muitas tentações que enfrentou, porque sempre viveu em oração. Então ele estava ali jejuando 40 dias e 40 noites. Jejum e oração. Jejum e oração. Então, jejum e oração e conhecendo a palavra, ninguém derruba. Pode ver o próprio Satanás que ele não consegue. Que jejum e oração, né, tornam-nos pessoas, né, no espírito espirituais. O apóstolo Paulo falou: andai no espírito, né? Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando a gente anda na vida no Espírito, cheio do Espírito Santo e conhecendo bem a palavra, não tem como derrubar, porque a oração é uma das armas espirituais do cristão. O apóstolo Paulo cita lá em Efésios, capítulo 6, 10, a armadura de Deus. Quem já ouviu falar na armadura de Deus? Revestidos, não ouviu falar? Não, então vou ler. Ninguém? Vou ler lá, Efésios 6, 10. É uma armadura. O que é uma armadura? É algo que os guerreiros, que os soldados vestiam para poder guerrear. Algo que os protegia. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, todos nós temos um dia mau. E aí temos que estar com a armadura de Deus para vencermos. Que armadura é essa? Não é física, é armadura espiritual. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, aí vai citar
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Né? O cinto da verdade. O cinto era identificação, identidade. Né? Então a identidade tem que ser a verdade. Tem que viver a verdade, tem que falar a verdade, tem que pregar a verdade. Então isso é como um cinto. Né? O cinto também dava estabilidade para o soldado, quando andava, ele ficava mais instável, que o tronco dele ficava mais seguro. Então isso na nossa vida espiritual é como se fosse um cinto. Tem alguém que está no Força Prata 0389? Obrigado. Então, cingindo com a verdade. Com a verdade, a nossa vida espiritual é como se fosse um cinto, dá estabilidade. A gente não balança, a gente vai firme. Cingindo com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Para a justiça, tem que praticar atos de justiça, tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não faz maldade, não faz injustiça. E aí, é como se fosse uma couraça. Couraça é aquilo que protegia o soldado dos órgãos vitais, protegia o coração, o pulmão, né, os órgãos principais. Então a couraça, quando a gente, né, pratica a injustiça, a gente está sem a couraça espiritual. Está fácil do inimigo nos derrubar. Por quê? Porque nós somos pessoas injustas. Quando nós praticamos a justiça, somos retos, aí sim nós estamos revestidos da couraça da justiça, e aí o inimigo não pode acertar os nossos órgãos vitais, não pode nos matar, porque, né, há uma couraça espiritual na nossa vida. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então tinha que ter um calçado também. O soldado tinha que estar calçado, por quê? Porque senão ele escorregava e caía. Porque esse calçado dos soldados tinha como se fossem umas travas, não tem? Chuteira de futebol, tem umas travas que prende para o jogador não escorregar. Então no calçado dos soldados também tinha isso. Então o que é isso para a nossa vida espiritual? Quando nós estamos preparados com o Evangelho da Paz, né? Estamos cheios da palavra de Deus, temos o Evangelho da Paz. Por que da paz? Porque é o Evangelho que promove uma paz que excede todo entendimento. Pode estar a guerra onde quer que seja, pode estar tiroteio, pode estar isso, pode estar aquilo. Se a gente chegar com o Evangelho da Paz para as pessoas terão paz. E isso nos dá o calçado. Se o Evangelho da Paz estiver no nosso coração, nós tivermos paz, a paz do Senhor, por isso nós cumprimentamos com a paz do Senhor. Né? Porque se tivermos a paz do Senhor de fato na nossa vida, temos um calçado na nossa vida espiritual e não escorregamos. Embraçando sempre o escudo da fé. Então a fé é como um escudo. O soldado precisava de um escudo, por quê? Porque os outros soldados, né, dos outros batalhões, do povo adversário, eles vinham com dardos inflamados. O que é dardo inflamado? Eram como se fossem umas flechas acesas. E quando eles disparavam aquelas flechas acesas, e eles estavam com escudo, esse escudo era banhado no azeite. E aí quando o dardo inflamado pegava no azeite, ele apagava. Então ele não surtia efeito. Então a fé para a gente é isso, nossa vida espiritual. Quando a gente está cheio de fé, é como um escudo. O diabo pode lançar os dardos inflamados que não vão prosperar contra a nossa vida, porque nós temos o escudo da fé. O dardo simplesmente vai apagar. As pessoas vão lançar palavras contrárias, você não vai conseguir, tu não vai conseguir a tua vitória, a tua bênção, né? Quem tem que voltar não vai voltar, o que tem que acontecer não vai acontecer, a tua filha não vai ser liberta e assim por diante. Então, quando a gente tem fé, as pessoas falam isso, a nossa fé é como um escudo. Pode falar o que quiser, não vai prosperar contra a gente. Agora, quando a gente está sem a fé, sem esse escudo, qualquer coisa que fala para a gente desanima. Realmente, acho que eu não vou conseguir. Aí vai desanimando. Mas quando a gente tem fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, né? A leitura da palavra é importante, né? Vocês têm vindo aqui, é importante. Vocês virem aos cultos, é importante. Tudo vai edificando a fé de vocês. Ouvir a rádio, né? Ouvir uma pregação, seja qual for o tipo, mas tem que estar ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Tem que estar se alimentando da palavra. E aí, essa fé que colocar no seu coração vai ser um escudo. Tudo que falarem contra você não vai prosperar, né? Inclusive em Isaías está escrito isso. Que toda arma preparada, hoje ele diz, toda arma preparada contra a tua vida não vai prosperar. Toda língua que usar contra ti, tu a condenarás. E aí continua nessa armadura aí, escudo da fé, com o
Podem lançar tudo na mente de vocês e também não vai prosperar, porque a mente de vocês está guardada. Capacita a salvação e espada do Espírito. A espada do soldado é importante, né? A espada é a arma de ataque. O escudo já era para defender, mas tem hora que a gente tem que atacar o diabo também. Tem que ter a espada. Que espada é essa? A palavra de Deus. A palavra é uma espada. Tanto que Jesus se defendeu com a fé, o diabo foi e lançou contra ele, né? Deus não transforma pedra em pães. Aí ele se defende, não entra, não prospera contra ele porque ele tem fé. E aí ele vai e ataca também com a espada. Nem só de pão verá o ombro, mas toda a palavra, por favor. Aí vai continuar. Com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Orando em todo tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança. Também tem a ver com oração. E súplica por todos os santos e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então a gente fala a armadura toda de Deus e a oração é uma dessas partes da armadura que é importantíssima. A oração tem que fazer parte da nossa vida de vitória espiritual. Orando em todo tempo no Espírito. Então tem que andar cheio do Espírito Santo, orar no Espírito. Alguns atribuem esse orar no Espírito aqui ao falar em línguas, orar em línguas também. Não deixa de ser no Espírito, né? Mas para orar no Espírito é necessário uma vida espiritual, uma vida que agrada a Deus, uma vida de comunhão com o Pai. Então essa é a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, 10 em diante. Então Jesus ele vence nas tentações, nossa vitória na oração está nas tentações. Nós vencemos também as enfermidades. Doenças incuráveis foram repreendidas pelo poder da oração. Até mortos ressuscitam quando a igreja ora, pois nada é impossível para Deus. Os apóstolos Pedro e João foram ao templo em Jerusalém orar. Na passagem pela porta chamada Formosa, depararam-se com um coxo de nascença. Este estendeu a mão e pediu-lhe uma esmola. Pedro então respondeu: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Isso só foi possível porque os apóstolos viviam em constante oração. Então, o poder de Deus aí se manifestou na vida deles, na vida daquele coxo, por causa da vida deles de oração. Eles não oravam pouco, não, oravam muito, buscavam muito a Deus, estavam em plena comunhão com Deus, e por isso, né, Jesus, o Espírito Santo fazia o que fazia na vida deles, por causa dessa comunhão, por causa da vida de oração. Então, a vitória através da oração vem nas tentações, é vitória nas enfermidades, tem vitória nas dificuldades, né? Atos, capítulo 27, 34. Amém. Portanto, exorto-vos a ter por mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá da cabeça de qualquer um. Nenhum cabelo cai na nossa cabeça, né? Sem a perfeição de Deus. Deus nos guarda, né, em cada detalhe, está nos guardando. Paulo e 275 companheiros de viagem para Roma permaneceram 14 dias perdidos no mar Adriático, no mar Mediterrâneo, né? O mar que banhava ali a Itália. Fustigados por uma tempestade interminável, o navio, açoitado pelas fortes ondas, não naufragou, né, de imediato, porque o apóstolo estava entre os passageiros. Então, por causa de um homem de Deus, um barco todo não vai a pique, um barco todo não afunda. Então, é assim na nossa vida. Por causa de você, talvez a tua empresa toda esteja bem. Né? Por causa de você, a tua família toda esteja guardada. Por causa de você, pessoas que são abençoadas. Isso mostra um paralelo da obediência, da comunhão com Deus e da desobediência também de Jonas. Quem ouviu falar no profeta Jonas? O profeta Jonas, Deus deu uma ordem a ele, vai para uma cidade, e ele foi para outra cidade. Por quê? Porque essa cidade que Deus havia mandado ele, o povo era terrível. Era um povo que havia exterminado, né, pessoas, inclusive alguns da família dele. O povo havia acabado com a família dele, Deus fala para o profeta, vai até aquela cidade. Ele não queria nem ver aquelas pessoas, ele estava com raiva, ele estava irado com aquelas pessoas, ele não queria ter contato, muito menos ir lá para profetizar para aquele povo.
E aí Deus mandou ele e não foi para outra cidade. Quando ele vai para outra cidade, né, ele está num barco, né, e Deus permite que o barco comece a pegar uma tempestade, um vento, e o barco ia naufragar. E de repente ele para e fala: por causa de mim, por isso que está acontecendo isso tudo. Aí lançaram ele no mar, né, e aí o barco ficou normal de novo. Então, olha a diferença: um homem que tem comunhão com Deus, um homem que está em obediência, e um outro que desobedeceu. Então, por causa da nossa desobediência também, a nossa empresa pode naufragar, né, a nossa família, a nossa parentela. Então, a responsabilidade que Deus nos dá, né, de termos comunhão, de estarmos em oração, porque a partir de nós, por causa de nós, Ele pode abençoar. Mas por causa de nós também, Ele pode permitir o vento. Por quê? Por causa da nossa desobediência. Então, isso é muito importante a gente saber disso também. A comunhão com Deus, a obediência, bênção. A desobediência também traz maldição para a nossa vida. Deuteronômio 28 diz isso: se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, né, as bênçãos te alcançarão. Né? A vida de obediência, a vida de comunhão com Deus, a vida de oração, né, traz bênçãos sobre a nossa vida e sobre quem está à nossa volta. Mas a desobediência também traz, né, muitos perigos para quem está perto de nós. Então ele estava ali com os passageiros, ele rogou a Deus em oração pelas vidas de seus companheiros, né, o apóstolo Paulo. Em resposta, um anjo trouxe a seguinte mensagem: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, por causa de você, todos estão livres, estão seguros. Ele então reuniu todos os passageiros e tripulantes e declarou-lhes: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da sua cabeça, nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Na verdade, a embarcação foi destruída, mas todos os ocupantes se salvaram. A oração, portanto, é a chave da vitória. Tem um livro de um pastor, ele é o pastor da maior igreja do mundo. A igreja dele tem mais de 1 milhão de membros, né? Eu lembrei aqui que falou oração, a chave da vitória. O nome do livro é Oração, a chave do avivamento. Acho que é isso, se eu não me engano. Né? Ele é coreano, né? Paul Byung-Chul. Ele fala no livro dele que a igreja dele, as pessoas lá na Coreia fazem tudo certinho, são muito sistemáticos. Então eles, antes de irem ao trabalho, eles vão para o templo todos os dias. Eles vão para o templo e oram cerca de 2 horas. Imagina, a igreja toda orando 2 horas todos os dias de trabalho. Eles acordam bem cedo, eles têm o hábito de dormir bem cedo, e dormem cerca de 8 da noite, assim, 9 horas. Aí acordam 5 da manhã, vão para o templo todos os dias, de 5 às 7 da manhã oração. Depois vão para o trabalho. E aí, na sexta-feira, eles ficam a noite toda em oração na igreja, fazem uma vigília, só que a vigília não é assim variada, tem pregadores, não, oração direto, orando direto. E aí ele fala que a razão da igreja ser grande assim é a oração. Então a oração é a chave realmente da vitória, é a chave do avivamento. Quanto mais de oração, mais poder de Deus, mais vitória, mais pessoas se convertem. Então é assim que Deus faz, através da oração. A oração, portanto, é a chave da vitória. Todos que enfrentaram grandes lutas
que é uma batalha, é uma luta, carne contra o espírito. E a alma fica no meio ali, que eu faço? Aí fica a carne aqui, come. Aí o espírito aqui não, vai orar. Aí a carne fica aquela pizza. E o espírito, o poder de Deus, e fica nisso. É assim o tempo todo. E aí tem um texto que fala sobre isso. E existem dois lobos dentro de nós, o espírito e a carne. Qual que vence? É uma luta. Qual lobo que vai vencer? Qual que você alimenta mais? Então, se você alimentar mais de espírito, se ler muita Bíblia, se orar muito, automaticamente todo dia. Isso é batalha diária. Todo mundo, é o pastor. Todo mundo tem essa luta. Só que alguns, né, já adquiriram esse entendimento, essa prática, esse hábito. Né? Eu falei até que os hábitos são mais poderosos, mais potentes que os desejos. Então, alguns já se habituaram, né, à vida espiritual, à vida de oração. Outros ainda não, no caso de vocês, estão começando agora. Mas vai chegar o dia em que vocês vão estar habituados a isso e os hábitos vão falar mais alto que os desejos. Vai ter até vontade de não orar, mas vai estar acostumado, vai querer, vai gostar, né? É um hábito. Aí já vai orar normalmente, automaticamente, sem problema algum. Então, o hábito de alimentar o espírito. Então, quando o negócio estiver feio mesmo, o jejum é importantíssimo por isso. O jejum. Por quê? O jejum é uma hora que você mortifica mesmo a sua carne, e aí, alimentando o espírito com a palavra do coração, você vê a vitória chegar. Isso diariamente. Se estiver difícil, não estou conseguindo, tá feio do meu lado. Jejum, faz jejum que vai dar um levante aí. O ideal é sempre jejuar, mas é claro, ninguém vai jejuar todo dia direto, né? Mas se tiver mais feio, faz um período, um propósito com Deus. Vou jejuar 3 dias, não direto, mas 3 dias de meia-noite a meio-dia. Ou vou acordar e vou jejuar, só vou almoçar, vou tomar café da manhã, vou ler palavra, vou orar, e aí sabe como é que a vida espiritual vai melhorar, vai levantar. Mas a mortificar, então essas pessoas que tinham antigamente a contrariedade da carne, mortificaram a sua carne e disciplinaram-na a tal ponto que ficavam horas e horas de joelhos sem perceberem o tempo passar. Tornaram-se grandes pregadores e ganharam milhares de almas para Cristo. Venceram todas as tentações e provações e agora aguardam no paraíso o momento de receberem um novo corpo para viverem eternamente com Jesus. Então a diferença dos homens de Deus, a Bíblia fala que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, eternamente. Jesus não mudou. Só que antigamente nós vimos na Bíblia aqui, né, muitos milagres maiores que a gente vê hoje. Vemos milagres? Vemos. Mas antigamente os milagres eram maiores. Jesus mudou? Não. Nós que mudamos. Né? Como eu falei, as coisas do mundo, a tecnologia, né? Muito trabalho, essa correria do dia a dia faz com que a gente ore menos. Orando menos milagres, menos poder de Deus. Então, é necessária a oração, a gente aumentar o período de oração para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida, sempre. E Deus é capaz de nos usar como usou o profeta Elias, como usou, né, grandes homens de Deus, apóstolos, só que é preciso pagar um preço. Né? O preço é caro, muita oração, muito jejum, muito choro. E aí, todo mundo que pagar o preço recebe. Né? Todo mundo que você vê usadíssimo por Deus, a unção que está sobre ele, ele está cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você. Né? Com o tempo você vai aprender também a estar cheio, transbordando do Espírito Santo para poder ser usado por ele daquela forma. Embora agora não seja o momento que vocês estão crescendo, mas chegará o momento que vocês poderão. Basta querer desde já começar a pagar o preço. Né? Quer ser usado com poder mesmo? É oração. Oração é o que temos feito. Orando em todo o tempo no Espírito. Amém? Vamos orar, deixa eu te falar então e praticar o que a gente está aprendendo. Vamos fazer diferente, vamos orar de joelho, já que a gente ora em pé. Vamos orar de joelho. Bendito Deus, eterno Pai. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Pai. Louvado, exaltado, engrandecido, glorificado seja o seu nome, ó Pai. Que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Eu sei que a tua vontade, meu Pai, é boa. A tua vontade é perfeita e a tua vontade é agradável, ó Pai. Estamos aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Estamos aqui para ser cheios de ti, para alimentar
batismo e nós precisamos de uma documentação de vocês. Aqueles que são casados, certidão de casamento. Aqueles que não têm certidão de casamento, a igreja aceita a união estável, mas se você for separado, com o divórcio. Se você for solteiro, com a certidão do nascimento. Entendeu? Ou certidão de casamento, ou união estável, mas união estável com a certidão de nascimento dos solteiros e junto com o divórcio para aqueles que são separados do divorciados. Porque antes do batismo tem uma triagem e nessa triagem você já tem que estar com a sua documentação aqui. Tem um prazo mais ou menos? O batismo é dia 16 de novembro. O ideal era que até outubro você já tivesse com tudo pronto aqui. Tá? O mais rápido que vocês puderem aí resolver. E qualquer coisa vocês procurem a gente, qualquer dúvida. Não, hoje não, aí você traz na próxima. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Passa a palavra aqui para o Pedro. A paz do Senhor para você. O que acontece? Eu vou precisar tem pessoas até que já me entreguei a ficha, já me retornou a ficha com as fotos. Mas eu ainda não entreguei, porque o que acontece? Se eu entregar agora, eu vou ter que recolher depois, porque vai ter que postar a data do batismo. O que acontece? O pastor batiza, vocês na próxima semana vai tomar a Santa Ceia e eu vou entregar a carta